Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula. Hoje, dia. Esqueci a data, gente. Me desculpem, mas hoje. Eu não lembro qual é a data de hoje, desculpa, mas hoje é a aula de português. Aí a professora deu um branco na cabeça da professora, porque nós começamos assim a gravar e grava, e a gente acaba esquecendo até a data das aulas. Então, hoje, segunda-feira, língua portuguesa. Peguem o livro de vocês e vamos iniciando a nossa aula. Sejam bem-vindos. E coloquem o livro de vocês na página 146. Gente, nós iremos falar sobre o gênero do substantivo, né? Mais aí sobre o gênero do substantivo. Nós falamos sobre o gênero do substantivo, tá? Na página, deixa eu só verificar aqui, na página 138, né? Quando nós falamos sobre gênero do substantivo, nós temos o masculino e o feminino. E para identificar esses substantivos, nós usamos os artigos. Isso mesmo, nós usamos aí os artigos femininos, a, as, umas e uma, tá? E os artigos masculinos, nós temos os, e uns, tá? Então, são esses aí que nós podemos utilizar. Mas hoje nós iremos falar, gente, sobre os substantivos comuns de dois gêneros. E o que são esses substantivos comuns de dois gêneros, gente? São aqueles que têm só uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E como que nós descobrimos isso? Quando ele vem através aí de um artigo, de um adjetivo ou de um pronome. É dessa forma que nós conseguimos identificar os substantivos comuns de dois gêneros, tá? Aqui nós temos o exemplo, olha só, da palavra o motorista. Motorista. Quando eu falo motorista, eu tô te dizendo se é masculino ou se é feminino? Não, eu estou te dizendo apenas, só estou falando para vocês, ó, motorista. Eu posso falar tanto de um homem, quanto eu posso falar de uma mulher, isso mesmo. Então, motorista, ele é um substantivo comum para os dois gêneros, por isso que fala comuns de dois gêneros. Tanto eu posso usar para o masculino quanto para o feminino. Como que eu vou distinguir isso? Através do meu artigo. Se eu estou falando de uma pessoa, de um homem, né? Eu falo o motorista. E se eu estou falando de uma mulher, eu falo a motorista. Entenderam? Então, aí o artigo, ele vem definindo se é masculino ou se será feminino. Artigo masculino. Então, motorista, quando eu quero falar, mais uma vez, quando eu quero falar para o masculino, eu uso o motorista. Para o feminino, a motorista. Aqui um exemplo de pronome, né? Aí nós temos aí o pronome possessivo, meu e minha. E o substantivo comum de dois gêneros, colega. Colega, quando eu digo para você, colega, só falei colega. Eu posso estar falando tanto de uma menina quanto de um menino, tanto do masculino quanto do feminino. O que vai me dizer se é masculino ou se é feminino? O meu pronome, né? O meu pronome possessivo aí, meu colega. Eu já sei que eu estou falando de um homem, né? Meu colega. Eu já estou falando de um homem, de algo masculino, de alguém do gênero masculino. Quando eu digo minha colega, eu estou falando do gênero feminino. Então, esse meu pronome possessivo aí, minha colega,
vai me dizer se é feminino. Está me dizendo, não vai me dizer, na verdade, está me dizendo que é feminino. Aqui nós temos um terceiro exemplo: bom estudante e boa estudante. Aí nós temos o adjetivo, né? Bom e boa. Bom, eu já sei que é algo masculino. Quando eu falo para vocês, estudante, eu posso estar falando tanto de uma menina quanto de um menino, mais uma vez. Mas o que vai me definir se é o masculino ou se é feminino vai ser aí, no caso, o meu adjetivo. Bom estudante. Eu sei que eu estou falando de um menino, que eu estou falando do gênero masculino. Se fosse boa estudante, eu estou falando sobre o gênero feminino, né? Boa estudante. Então, aí eu estou identificando que é feminino. Eu estou identificando aí boa estudante, tá? Aí, gente, no livro de vocês, na página 146, nós temos dentista. Quando eu falo para vocês dentista, nós podemos usar dentista tanto para feminino quanto para masculino. O que definiu aí? O artigo. Na primeira imagem nós temos a dentista e na segunda imagem nós temos o dentista. Então, a dentista feminino, o dentista masculino. Então, essas palavras aí, elas são comuns para os dois gêneros. Dentista, motorista, colega, estudante, são substantivos comuns de dois gêneros, que servem para os dois gêneros, entenderam? Então, mais uma vez, olha só, substantivo comum de dois gêneros são aqueles que têm só uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E a distinção entre os gêneros é feita também pelo artigo, né? Pelo artigo O e pelo artigo A. Ou uma, conforme for. Então, vamos passando aqui para mais alguns exemplos de substantivos comuns de dois gêneros, tá? Aí nós temos o artista, a artista, o cliente, a cliente, o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista, o jovem, a jovem, o dentista, a dentista, o colega, a colega, o intérprete, a intérprete, imigrante, o imigrante, a imigrante, o indígena, a indígena. Aí são exemplos de substantivos comuns de dois gêneros, ok? São palavras que eu uso e que servem para os dois gêneros, tanto para masculino quanto para feminino. O que vai me definir aí? O artigo, né? O artigo que vai identificar. No livro de vocês tem mais alguns exemplos, né? O pianista, a pianista, o servente, a servente, o regente, a regente, aí tem o concertista, a concertista, e aí tem mais alguns exemplos de substantivo comum de dois gêneros. Mas, crianças, existem também os substantivos epicenos, tá? O que são esses substantivos epicenos? São substantivos que designam alguns animais e tem um só gênero, gente. Aqui, os substantivos epicenos, eles são aqueles que apresentam a mesma forma e o mesmo artigo para os dois gêneros. Aqui nós estamos falando tanto de artigo quanto substantivo, tá? Por exemplo, olha só, nós temos a palavra cobra. Cobra. Eu falo o cobra ou eu falo a cobra? Nós falamos a cobra. Então, a cobra, tanto o artigo quanto o substantivo não modifica. O que vai acontecer
é que nós incluímos as palavras macho ou fêmea para identificar o gênero deste animal, desses animais, na verdade, tá? Então, aqui como exemplo, nós temos, olha só, cobra macho e cobra fêmea. Seria assim, a cobra macho e a cobra fêmea. Cobra é um substantivo epiceno. Quando nós nos referimos aos animais, são substantivos epicenos, aqueles que identificam que usam um único substantivo para os dois gêneros, tá? Nós precisamos acrescentar o macho e a fêmea no final. Aqui, olha só, nós temos o substantivo peixe. Peixe é a peixe ou é o peixe? Então, a peixe não dá certo, né? E aí, como é que nós fazemos? Como é que nós falamos? O peixe. Como que eu vou identificar? O peixe macho e o peixe fêmea, tá? O peixe macho, o peixe fêmea. Outro exemplo, jacaré. O jacaré ou é a jacaré? É o jacaré ou a jacaré? Qual desses dois que é o certo? O jacaré. Como que eu vou identificar se é macho ou se é fêmea? O jacaré macho, o jacaré fêmea. Esses aí são substantivos epicenos que designam aí para animais, ok? Para animais. Gente, olha só. Se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos aí de algumas coisas caindo, de solda, de ferro sendo cortado, é porque nós estamos em obras, tá legal? Então, vai ficar aí alguns sons na hora da explicação. Então, vamos lá, continuando. Olha só, no livro de vocês ainda tem outros exemplos, né? Nós temos aí o exemplo do golfinho, que é o golfinho macho, o golfinho fêmea, a baleia macho e a baleia fêmea. Substantivo epiceno, novo jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiros. Não é possível saber o sexo do jacaré em questão. Isso ocorre porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Agora, se eles soubessem o sexo do jacaré, gente, seria assim: o jacaré macho escapa de policiais no Rio Pinheiros. Ou então, assim, o jacaré fêmea, né, escapa de policiais no Rio, eu já ia dizer Rio de Janeiro, no Rio Pinheiros. Então, aí, quando nós não sabemos o sexo, né, eles colocaram aí só jacaré. Jacaré serve tanto para macho quanto para fêmea. E agora nós temos os substantivos sobrecomuns, né? Os substantivos sobrecomuns, que são aqueles que têm sempre uma só forma e o mesmo artigo, tanto para designar o masculino como o feminino. Como assim, professora? Aqui, olha só, nós temos: entregue às crianças à natureza. A palavra crianças refere-se tanto a seres do sexo masculino quanto a seres do sexo feminino, né? Nesse caso, nem o artigo, nem nenhum possível adjetivo permite identificar o sexo dos seres a que se refere a palavra. O que ele está dizendo? Crianças é usado tanto para o feminino quanto para o masculino, ok? Então, serve aí para os dois também, ó, a criança, as crianças. Aí nós temos, ó,
são aqueles que têm sempre uma só forma e o mesmo artigo para designar tanto o masculino quanto o feminino. Aqui no livro de vocês nós temos também a palavra a criança, né? Mas aí temos outros exemplos. O ente, o anjo, a criatura, o apóstolo, o monstro, a pessoa, o cônjuge, o indivíduo, o verdugo, a criatura, o membro, olha, eles repetiram criatura, o membro, e a testemunha são palavras, são substantivos sobrecomuns que são usados para os dois gêneros. Aí nós temos a criança chorona, chamava-se João. A criança chorona chamava-se Maria. Então, criança, né? A criança serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Não é o criança, é a criança, tá? Outros substantivos sobrecomum. A criatura. Olha, João é uma boa criatura. Maria é uma boa criatura. Então, aí só foi diferenciado que o substantivo próprio, né, que é João e Maria. O cônjuge de João faleceu. O cônjuge de Marcela faleceu. Então, aí nós também temos a palavra cônjuge ou cônjuge, tanto serve para o masculino quanto para o feminino. Gente, cônjuge é esposa ou marido, tá? Aí já é o esposo e a esposa, né, o marido, tá? Quando nos referimos a cônjuge, estamos falando sobre marido e esposas, ok? E vamos continuando, tá? Continuando aqui, vocês irão responder a página 147, ok? Irão responder a página 147 do livro de vocês. Iremos continuar o emprego de an ou ão, am ou ão. Esse é um assunto bem simples, tá? Quando nós estamos falando de an ou ão no final das frases. Olha só, o ão, a, ó e o tio em cima, nós estamos falando referente ao futuro. A M, nós estamos falando referente ao passado. Usa-se ão se o verbo estiver no futuro, aí nós temos dirão, sentirão, ouvirão. E usa-se a M se o verbo estiver no passado. Falaram, disseram, ouviram. E aqui mais uma vez, a M, como usar corretamente a M no final dos verbos conjugados na terceira pessoa? Então, verbos terminados em AM refere-se ao passado e verbos terminados em ão referem-se ao futuro, tá? E vocês irão responder a página 147 e a página 148 do livro de português, tá? E a nossa aula de hoje finaliza. Desculpe qualquer coisa, desculpe um barulho que aconteceu agora, tá, gente? Então, vamos lá, finalizando a nossa aula. Muito obrigada e beijos!